recebemos hoje Rogério Schecker, que é líder do movimento Vem Pra Rua, um dos principais movimentos que estão à frente das manifestações em defesa do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu sou Fábio Zanini, editor do Caderno Poder da Folha, ao meu lado Paula Reverbel, repórter também do Caderno Poder. No domingo será votado, salvo alguma mudança ou manobra de última hora, em Brasília, pela Câmara dos Deputados, o pedido de impeachment da presidente Dilma. São necessários para a aprovação desse pedido 342 votos entre os 513 deputados. Sendo aprovado, esse pedido vai ao Senado, que deve, em 2 semanas, mais ou menos, decidir se acolhe ou não, se valida ou não esse pedido, e aí a presidente Dilma Rousseff seria afastada por até 180 dias, assumindo provisoriamente o vice-presidente Michel Temer, até que um julgamento definitivo no Senado delibere sobre a cassação definitiva da presidente Dilma Rousseff. Schecker, boa tarde, obrigado pela presença. Numa escala de 0 a 10, qual é a chance do impeachment ser aprovado pela Câmara no domingo? Eu acho que esse número é alto e está crescendo. Eu acho que a gente já está passando do número 8 aí, de 0 a 10. A gente já tem informações de que o número de deputados, mesmo contando aqueles que ainda não se declararam publicamente, já tenha, inclusive hoje, passado do número necessário, que são os 342 que você mencionou. Então, as indicações são muito positivas de que o processo está se encaminhando de uma forma definitiva para a aprovação do impeachment na Câmara. Agora, ontem foi aprovado na Comissão Especial do Impeachment esse parecer do deputado Jovair Arantes, o relator, justamente em prol, aprovando o impeachment. Mas foi o governo está se apegando ao fato de que o percentual dos favoráveis a essa aprovação na comissão foi de 58%. Se você projetar isso para o plenário, não chega no número mágico, né, o número fatal para o governo de 342. Isso é um problema, você acha? Mais uma vez, o governo está buscando uma narrativa para justificar algo que não deveria ser entendido pela população da forma como é a realidade. A composição da comissão especial não é uma amostra significativa da composição da Câmara. Muito pelo contrário, a vitória de ontem ela é muito mais expressiva do que a votação ela indica. Por quê? Porque essa comissão foi uma comissão montada muito mais na linha de interesse do governo do que da oposição. Os seus membros tinham, na montagem da comissão, uma tendência muito mais pró-governista do que antigovernista. E você conseguir uma vitória significativa da forma como ela foi ontem, numa amostra, num grupo que era inicialmente mais governista, significa que o apoio do governo está ruindo. O governo jamais imaginaria, no início desse processo, que eles teriam menos de 30 votos. Abaixo de 30 votos seria considerado uma derrota não apenas normal, mas uma derrota preocupante. E o número que nós tivemos ontem de 27 já mostra que tem pessoas abandonando a base do governo, que é algo que a gente espera que continue acontecendo ao longo dessa semana. Vocês estão usando pressão popular nas bases eleitorais dos deputados para influenciar esses votos e acompanhando de perto o placar. O que vai acontecer? Que ações que vocês têm planejadas para quem virá de última hora? Então, Paula, o que nós estamos fazendo é informando a população sobre quais são os deputados que ainda se dizem indecisos. Na nossa forma de pensar, não tem cabimento um deputado há uma semana, agora 5 dias, de um processo tão importante quanto um processo de impeachment de um presidente da República, não ter nenhuma posição definida, mesmo diante de todas as informações que nós já temos. As informações das mentiras, as informações de como eles lidaram com o dinheiro público, as informações de como eles estão tentando ocultar o que aconteceu, as informações das tentativas de compra de apoio parlamentar em abril de 2016, com os mesmos moldes de um mensalão. Então, diante de tudo isso, a gente acha inconcebível um deputado não ter ainda opinião. O que nós estamos fazendo? Nós estamos divulgando o nome desses parlamentares e o mapa do impeachment, que é um site que nós temos do Movimento Vem Pra Rua, tem todas as informações sobre esse parlamentar para que as pessoas entrem em contato para saber qual foi a evolução patrimonial dele, para saber quem foram os doadores de campanha e, mais importante do que tudo isso, de onde vêm os votos desse parlamentar.
Quando a gente divulga essas informações, informações que qualquer pessoa pode entrar no site e descobrir, naturalmente essas cidades começam a se mobilizar e pedir para esses deputados que tomem uma decisão. Faltam 5 dias para essa decisão tão importante. Os deputados estão se dizendo pressionados e vítimas até de um certo bullying. Então, por parte de vocês, o que você acha disso? Eles não estão acostumados, né, Fábio? Os parlamentares brasileiros, eles estão acostumados a estarem isolados em Brasília, tomando as suas decisões em direção aos seus interesses mais próprios. E agora, alguns já perceberam que o jogo político tem que mudar no Brasil e em grande parte já mudou. A população está se politizando, a população está com mais informações e a população pela primeira vez está exigindo seus direitos e exigindo representatividade. Eles não estão acostumados a serem cobrados, eles nunca prestaram contas, agora estão sendo chamados a prestar conta. É lógico que estão entrando numa zona de desconforto e reclamando. O Vem Pra Rua não divulgou dados de contato que não sejam públicos, né? Mas outros movimentos aliados de vocês têm divulgado celular, pessoal e outras formas de contato. O que vocês acham disso? Eu acho que cada movimento age com o seu estilo. Eu respondo pelo que o movimento Vem Pra Rua faz. Os outros movimentos, existem pontos de alinhamento e existem estilos dos mais diversos. A democracia brasileira também já existe em termos de movimentos sociais. Existem movimentos para todos os estilos, uns gostam de um, não gostam de outro, cada um escolhe o seu. A gente está numa democracia. Shekhar, domingo haverá manifestações, né, que vocês estão organizando aqui em São Paulo, em outras cidades, e acho que o principal, obviamente, vai ser Brasília, na Esplanada dos Ministérios. E foi erguida essa barreira para tentar separar os pró-impeachment dos contrários ao impeachment, que está sendo chamado de muro, né, muro da vergonha, muro de Berlim, etc. Qual é a tua opinião sobre o muro, ou a barreira, né? Talvez uma barreira do que um muro, mas enfim, popularizou-se esse nome. Qual é a tua opinião sobre isso e qual é o teu grau de preocupação com episódios de violência no domingo, sobretudo em Brasília? Eu acho muito triste o que está sendo feito em Brasília, Fábio. Você pegar a Esplanada dos Ministérios, à frente do Congresso, que é um lugar tão simbólico para o Brasil, e dividir em dois com um muro onde não se consegue enxergar o outro lado, com policiais no meio, tentando separar dois lados, eu acho lamentável que isso esteja acontecendo. O movimento Vem Pra Rua entrou com um ofício, foi o primeiro movimento a entrar com um ofício para fazer uma manifestação na Esplanada dos Ministérios. O artigo 5º da Constituição garante direito de manifestação em qualquer lugar, desde que não tenha sido marcada uma outra manifestação para o mesmo local e horário. E o governo do Distrito Federal, principalmente na figura da Secretaria de Segurança Pública, não está respeitando isso. Eles decidiram, contra o artigo 5º da Constituição, criar essa ideia maluca de dividir a esplanada em dois, metade, como se os dois grupos fossem iguais. A gente já viu as manifestações no Brasil, a gente viu o tamanho, a dimensão e o caráter das manifestações anti-governo e a gente viu o tamanho e o caráter das manifestações pró-governo. Mas os pró-governo têm direito também de se manifestar, Eles têm total direito de se manifestar. No dia 18 de março, quando eles montaram a sua manifestação, 5 dias depois do 13 de março, o Vem Pra Rua solicitou que as suas pessoas, que os seus integrantes, os seus membros e que a população em geral não impedissem, não atrapalhassem e não comparecessem à manifestação pró-governo. E foi isso que foi feito. Não houve confusão causada por nós e nós respeitamos totalmente. Agora, nós temos um direito constitucional de estar na Esplanada dos Ministérios que não está sendo seguido. É simples, é um direito constitucional. Ou seja, só para entender, os pró-governo, você acha que não devem estar em lugar nenhum em Brasília? Tem que ficar em casa? Eles podem estar onde eles quiserem em Brasília, menos no único lugar para o qual nós estabelecemos um ofício encaminhado às autoridades, que é o lado do Congresso de frente aos ministérios. Existe a Praça dos Três Poderes, existem os eixos, existe em qualquer lugar em Brasília, menos aquele onde nós pedimos para que a manifestação fosse nossa. Seguimos os meios oficiais, o que está acontecendo simplesmente não é constitucional. Diante disso, o que vamos fazer? Nós vamos brigar? Nós vamos ser violentos? Absolutamente não.
vamos respeitar a ordem como sempre respeitamos, vamos respeitar as autoridades como sempre respeitamos, mas não sem antes afirmar o nosso descontentamento e desaprovação com a atitude que eles tomaram em Brasília. Isso não é constitucional. Eu queria então que você falasse das ações judiciais que vocês têm planejadas para garantir que vocês sejam os únicos na esplanada. E eu também queria que você explicasse o que é esse caráter que você falou dos movimentos favoráveis ao governo, que você não especificou como é que é. Sim. Em primeiro lugar, o que a gente está entrando agora, a gente está seguindo vias legais para pedir que o direito de usar a esplanada. E nós queremos esse direito de usar a esplanada também porque nós acreditamos que com os dois grupos separados, não por um muro, mas se for um na frente do Congresso, outro atrás do Congresso, ou se for cada um em um dos grandes eixos, o eixão norte e o eixão sul de Brasília, isso pode ser muito mais adequado para a manifestação, todos terão espaço, todos terão liberdade. É isso que nós estamos pedindo. Se esses pedidos forem recusados, nós poderemos recorrer a outros artifícios legais. Em termos de caráter, as manifestações do Vem Pra Rua, e tem sido também o caso dos movimentos que têm tomado a mesma linha, elas têm sido absolutamente pacíficas. Ao longo do ano passado e desse ano, já foram mais de 10 milhões de pessoas às ruas e não houve uma vitrine quebrada. Esse caráter é um caráter diferente de alguns outros movimentos populares que nós temos visto. Nós temos, há informações que eu não consigo provar hoje, mas há informações de que uma parte desses movimentos que já aconteceram em janeiro em São Paulo, às vezes com 20, 30 pessoas, às vezes com argumento de passe livre, são movimentos que às vezes têm ligações com o governo. É o que se escuta. E a gente vê um caráter completamente diferente desse tipo de movimento. É um movimento onde as pessoas tentam quebrar vitrines, incendiam ônibus e poucas pessoas conseguem causar um grande desconforto para a população. Nos movimentos que já houve também, onde houve algum tipo de presença dos grupos pró-governo, nós percebemos geralmente que não é a população espontânea que está indo para lá. O que nós vemos lá é um grande componente de alguns grupos sindicais. Nós vemos uma participação daqueles balões, aqueles blimps que chamam, que são aqueles balões redondos que nós vemos, que geralmente a gente consegue um desses balões, nós vemos 10, 20, 30 desses balões nas manifestações para o governo. Cada balão desse custa R$3.000 para ser inflado. Você percebe que é uma organização, é um caráter que não é tão espontâneo quanto os outros. Todo mundo conhece a história da mortadela, todo mundo conhece a história que está sendo feita em Brasília agora. Está cheio, a rede está cheia de entrevistas de professoras e profissionais de saúde que foram comparecer em Brasília para eventos que foram chamados como sendo eventos profissionais. E ao chegarem lá, descobrem que aquilo é uma manifestação pró-governo. Então, quando eu falo do caráter, o caráter das manifestações que nós estamos organizando é um caráter espontâneo. O caráter das outras organizações, tudo indica que seja um caráter comprado e aparelhado para grande parte da população. Não é toda, não é toda. Se você for lá, você vai descobrir pessoas que estão indo lá espontaneamente também. Mas é um caráter que a gente não reconhece como sendo o mesmo. Já que você mencionou o financiamento da mortadela e etc., eu te pergunto como é que é o financiamento do seu movimento, né, do Vem Pra Rua. Vocês, pelo que eu me lembro, nunca divulgaram uma lista de financiadores ou nunca fizeram nenhum tipo de prestação de contas no site, onde quer que seja. Você pode argumentar que é um movimento privado, né? O movimento não é um movimento estatal ou público, não teria essa obrigação. Mas em nome da transparência, já que vocês estão causando tanto impacto político, né? Acaba tendo um caráter público também esse movimento. Não seria interessante explicar melhor como é que é o financiamento do Vem Pra Rua? Eu acho que a aplicação da palavra público é muito diferente nos dois casos. Num caso, a gente está falando de representantes legais eleitos pela população que recebem dinheiro público, dinheiro de impostos. Nós pagamos impostos para o governo e eles têm obrigação de nos demonstrar como esse dinheiro é aplicado.
O nosso movimento ele não tem nenhum caráter do ponto de vista público, do ponto de vista de necessidade de prestação de contas. Mesmo assim, eu não tenho problema em te responder como que é a natureza do financiamento. Nós recebemos doações de simpatizantes, pessoas que simpatizam e estejam dispostas a doar, geralmente serviços. As manifestações, elas requerem serviços, elas precisam de um caminhão, elas precisam de um blimp, elas precisam de faixas, e as pessoas que têm interesse em contribuir para o Vem Pra Rua podem pagar esses serviços diretamente para fornecedores, podem receber sua nota fiscal deles e o dinheiro nem necessariamente passa por nós. Agora, a necessidade de demonstração de dinheiro público não tem nenhuma similaridade com os nossos políticos e governantes que estão fazendo um absurdo com o dinheiro público, não apenas usando de forma errada, mas tentando maquiar a forma e os destinos desses dinheiros. Tem ideia da receita mensal, mais ou menos, do Vem Pra Rua? Quanto que é? A gente não tem uma receita mensal porque é tudo na base de doação do que precisa. Então, quando nós temos atos, nós temos essas doações. O resto, o movimento não tem essa necessidade porque é feito por pessoas voluntárias. São pessoas que doam o seu tempo e geralmente têm um outro trabalho para fazer com isso. Paula, uma manifestação padrão que precisa de um caminhão, precisa de faixas, custa alguma coisa como 25, 30 mil reais. Esse é o valor de uma manifestação. Um caminhão custa de 10 a 20 mil reais. Manifestação padrão que você se refere, por exemplo, a do dia 13 de março e a que haverá agora em São Paulo no dia 17, por exemplo. Tá. Então, essas são manifestação padrão. Nós já fizemos atos muito menores. Então, você tem um Muro da Vergonha que nós fizemos denunciando os deputados que estariam contra, ou estão indecisos, ou estão contra o impeachment. Essa manifestação é uma manifestação muito menor, então ela é muito mais barata, requer muito menos recursos. Schecker, o domingo é muito importante, mas depois de todo domingo vem uma segunda-feira, né? Eu te pergunto o seguinte, o que acontece com o Vem Pra Rua em dois cenários? Um cenário, impeachment aprovado, vocês imediatamente passam a pedir o impeachment do Temer, por exemplo, ou vão dar o benefício da dúvida a ele? Segundo, se o impeachment não for aprovado, o Vem Pra Rua perde um pouco a sua razão de ser, né? O Vem Pra Rua é um movimento que hoje em dia ele se define como um movimento pró-impeachment. Vocês imediatamente vão tentar de novo um novo pedido de impeachment da presidente Dilma? Como é que fica? Muito bom que você fez a pergunta, Fábio. Na mídia, na maioria dos meios de comunicação, nós somos rotulados como um movimento pró-impeachment e anti-Dilma. E isso não condiz com a realidade das causas principais do movimento. Falar que nós somos pró-impeachment é a mesma coisa que eu falar que você é o Fábio anti-roubo, porque você é contra roubos. Quando eu te rotulo de anti-roubo, fica parecendo que você não tem outras causas e apenas a causa anti-roubo. É a mesma coisa para o movimento Vem Pra Rua. Nós temos causas de longo prazo. Nós buscamos fim da impunidade através do apoio a instituições, são as instituições que punem e investigam os malfeitos de governantes. Nós buscamos também, no fim da impunidade, a independência entre poderes. Essas são causas de longo prazo. Nós defendemos uma reforma eleitoral. Nós precisamos mudar a forma como as eleições são feitas no Brasil para que a gente possa ter uma renovação política. Os dois principais pontos que nós defendemos nessa frente é o voto distrital e o recall. O recall seria a possibilidade de você demover políticos que foram eleitos diante de situações muito específicas. 19 das 21 maiores democracias no mundo já tem o recall, a gente não quer reinventar a roda, a gente só quer trazer esse mecanismo democrático para o Brasil. E o terceiro ponto de atuação do movimento Vem Pra Rua é trazer responsabilização para políticos. Nós queremos que os políticos passem a prestar contas para o seu eleitorado. Nós queremos que o eleitorado passe a cobrar os políticos. Todas essas causas são causas de longo prazo. Um dos primeiros passos para a gente conseguir o fim da impunidade é tirar do governo um governo que já demonstradamente fez coisas erradas e cometeu um crime de responsabilidade. Então nós enxergamos o impeachment como um primeiro passo extremamente necessário para que a gente possa começar a colocar o Brasil de volta nos eixos. Agora, mais especificamente sobre segunda-feira, quer dizer, nos dois cenários, como é que vocês vão se comportar? E eu queria também responder sobre o Temer, que você me perguntou. Perguntar, exato, Então o que acontece com relação ao Temer? Para nós, não importa quem é o vice-presidente. Se o Brasil incorrer no erro
de decidir se vai punir ou não um presidente pela qualidade do vice-presidente, nós vamos ser extremamente permissivos. E talvez, pela qualidade de um vice-presidente, nós permitamos que um presidente possa cometer malfeitos. Qual que é a posição do movimento Vem Pra Rua? Não importa quem é o vice-presidente. Se o presidente fez alguma coisa errada, deve ser empichado. Quem entra no seu lugar, o que a Constituição manda. Se é o vice-presidente, que assuma o vice-presidente. Nós vamos monitorar, e aí respondendo o que é a segunda-feira pós-impeachment, que não é a segunda-feira que vem, porque nós ainda temos o processo no Senado. Mas enxergando a segunda-feira pós-impeachment, quando ele acontecer, nós vamos tratar e monitorar o governo central da mesma forma que nós monitoramos hoje o governo central. Se o novo governo, seja ele Temer, seja ele quem for, se ele cometer a mesma natureza de irregularidades, de desrespeito ao povo, de falta de prestação de contas, de mentiras, de desvio de dinheiro, de desvio de finalidade, nós estaremos em cima desse governo da mesma forma que esse. Isso não significa que nós vamos ficar exagerando e pedindo um impeachment para cada presidente. Se houver motivos para crime de responsabilidade, sim. Mas a gente está muito mal acostumado hoje aqui no Brasil, porque a gente está lidando com problemas tão graves que são problemas passíveis de impeachment. Se Deus quiser, o novo governo, mesmo que tenha problema, não serão problemas que gerem um impeachment por dia. Só para concluir esse ponto, se esse impeachment fracassar, é o caso de apresentar um outro contra Dilma? Já existe um outro impeachment apresentado. Se esse impeachment fracassar, nós vamos ter que ver qual é a evolução política disso. Nós não somos um movimento que vai ficar buscando um impeachment atrás do outro. De novo, o nosso principal objetivo, o objetivo de longo prazo não é o impeachment é apenas o primeiro passo. Não, se esse impeachment não for aprovado, o que nós consideramos muito pouco provável, nós vamos nos reagrupar, ver o que existe, quais são os motivos dele não ter sido aprovado, quais são os crimes de responsabilidades que talvez não tenham sido ainda endereçados, e aí nós reconsideraremos. Nós não temos um plano totalmente definido com relação a impeachment para a segunda-feira seguinte. Nós temos um plano de longo prazo independente do impeachment. O Vem Pra Rua e outros grupos que são contrários ao governo têm se queixado da postura do governo do Distrito Federal, que quer regular o uso de infláveis, falar que tamanho que devem ter os carros de som, a amplitude das caixas. Como é que estão essas negociações e o que você acha disso? Parece que houve alguma evolução ao longo do dia de hoje, Paula, com relação a isso. A situação ontem era muito preocupante, porque não apenas havia essa ideia esdrúxula do muro lá no meio da esplanada, como existia também um desejo de que um tamanho máximo de caminhão, uma potência máxima de som, a proibição de bonecos infláveis. Do nosso ponto de vista, isso é patentemente antidemocrático. Eu não sei de onde vêm essas ideias. A gente não está fazendo manifestações há 2 dias aqui no Brasil, essas manifestações já estão acontecendo há um tempo, elas têm sido ordeiras, elas têm sido constitucionais, elas têm sido extremamente organizadas. Eu não consigo identificar, e para mim é muito preocupante, de onde vem essa nova postura do governo do Distrito Federal de tentar controlar atos democráticos. É mais uma preocupação para a gente começar a olhar daqui para frente. Schecker, o principal ponto que sustenta o pedido de impeachment são as pedaladas fiscais, né? Outros são citados, mas as pedaladas são o principal aí do pedido aceito pelo presidente Eduardo Cunha. Você está convencido que as pedaladas são motivo suficiente para caçar um presidente? Eu estou absolutamente convencido que as pedaladas são motivo, são crime de responsabilidade. Fábio, as pedaladas elas são mais simples do que se parece. Se você pegar um extrato de banco, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Tesouro Nacional, ao longo de mais de um ano, não foi uma coisa que aconteceu uma vez só, mas ao longo de mais de um ano, se você comparar esses extratos, você percebe que houve um tipo de financiamento e um uso de crédito de instituições públicas que a lei da responsabilidade fiscal proíbe. Isso é um fato, isso não requer interpretação. Sendo isso algo que diz respeito à lei da responsabilidade fiscal, isso descumpre uma cláusula da Lei 1079, que é uma lei feita para o impeachment. Impeachment não é golpe, existe uma lei que rege o impeachment. E essa lei, ela foi recebida pela Constituição Brasileira de 1988 no seu artigo 85. Então, o artigo 85 diz que atos como esses são passíveis de impeachment
e regulam esse impeachment. Tudo feito na ordem e na lei. O que nós estamos assistindo é uma repetição do governo de uma narrativa de quem está desesperado, tentando mostrar que uma coisa absolutamente legal não seja. Nós não caímos mais nessa. Agora, outros fatores que não estão nesse pedido pesarão também? Quer dizer, as delações recentes, o Delcídio e outras, Andrade Gutierrez, embora não estejam no pedido formal de impeachment, a sua avaliação é que elas devem ser levadas em conta? Eu pergunto isso porque o governo tem usado muito esse argumento de que coisas que não estão no pedido de impeachment e para as quais o governo não teve oportunidade de se defender, estão sendo colocadas também como razão para isso. E, inclusive, eles argumentam que isso pode ensejar até um pedido de nulidade jurídica, etc. Qual é a tua avaliação sobre isso? Eu acho excelente seu ponto. Vamos lá, Fábio. O impeachment é um processo legal e político. Ele precisa de uma admissibilidade legal para existir, mas a sua votação depois, que é o ponto que nós estamos agora, é puramente político. Sem motivo legal, ele não deveria ter prosseguimento. Ontem, segunda-feira, nós passamos a ter a admissibilidade legal do impeachment. E daqui para frente, ele é um processo que na Câmara vai ser puramente político. Na hora de um deputado julgar, se ele vai decidir se ele vai votar a favor ou não do impeachment, ele deveria levar em consideração o motivo desse impeachment ser estabelecido e ele deveria levar em consideração também todas as outras notícias que estão por aí, dado que o processo agora é puramente político. Então, se eu sou um deputado e eu tenho que votar, e eu sou um representante do povo, em primeiro lugar, o que o povo está querendo, todo mundo sabe, foram mais de 6 milhões de pessoas às ruas há menos de um mês e serão milhões de novo às ruas depois. Se eu sou um representante do povo, eu deveria, no mínimo, levar isso em consideração, dado que o processo é legal. E, em segundo lugar, extremamente importante, e no teu ponto, diante de todas as delações, diante de gravações, diante das notícias, diante do que a Operação Lava Jato já descobriu, está muito evidente o que foi feito nesse governo. Eu acho que um deputado que tem um mínimo de ética deveria levar em consideração isso sim, na hora de subir na frente do microfone e dar o seu voto na frente de milhões de brasileiros nesse domingo a partir das 14 horas. Nos últimos protestos, o tema, inclusive, nem foi pedaladas fiscais, né? Vocês enfocaram bastante na Operação Lava Jato e no apoio ao Moro, ao juiz Sérgio Moro. Agora que, conforme o quadro de investigados se diversifica, aparecem mais investigados de outros partidos da oposição, como é que vocês vão se manifestar perante essa oposição? Nós não faremos qualquer distinção se os investigados ou se os punidos são da oposição ou não. Nós queremos ética na política, nós queremos renovação política, nós queremos renovação do sistema eleitoral, nós queremos o fim da impunidade. Não importa quem seja o alvo, o movimento Vem Pra Rua não é um movimento nem anti-governo nem anti-PT. Acontece que esse governo e esse Partido dos Trabalhadores cometeu atos ilícitos à vontade, que sobram motivos para que sejam encaminhadas processos jurídicos em cima disso. Então é por isso que nós estamos nessa linha. Se políticos ou partidos que sejam da oposição cometerem, nós estaríamos combatendo isso exatamente da mesma forma, não terá qualquer distinção. Schecker, antes da gente encerrar, uma última questão, que é uma questão que muitos se perguntam, não é constrangedor que todo esse processo seja presidido pelo deputado Eduardo Cunha, que tem acusações muito sérias com relação a ele? Isso não tira um pouco, isso não macula um pouco a legitimidade do processo, enfim, a causa pelo impeachment? Se nós seguirmos a Constituição, não, Fábio. Porque nós não podemos parar o país por causa da dúvida que paira em cima de alguns políticos. Existem evidências muito expressivas que devem ser levadas em consideração com relação ao deputado Eduardo Cunha. Agora, existem dúvidas também com relação ao senador Renan Calheiros, existem dúvidas em cima da presidente Dilma Rousseff, existe dúvida em cima desses 3 presidentes. Nós deveríamos parar o país por causa disso? Porque se o Eduardo Cunha não puder despachar a ordem do dia na Câmara, então a presidente também não pode despachar a ordem do dia no Palácio do Planalto e Renan Calheiros também não pode despachar no Senado. Enquanto essas pessoas estão lá, infelizmente, é com elas que nós temos que seguir. E pelo que está acontecendo, mesmo diante de todas as evidências que nós temos em cima dessas pessoas, o processo na Câmara está seguindo exatamente o rito
que o Supremo Tribunal Federal traçou. Por mais dúvidas e descontentamento que nós temos com relação a essa decisão do Supremo, que eu achei particularmente, pessoalmente, um absurdo, nós estamos seguindo fielmente o que eles pediram. Então não existe motivo para argumentar que esse pedido seja ligado ao Cunha. Só para terminar, quem entrou com esse pedido não foi Eduardo Cunha. Foram 3 cidadãos brasileiros com assinaturas de alguns anuentes, inclusive a minha, representando o movimento Vem Pra Rua. Esse impeachment não é do Eduardo Cunha, esse impeachment é da avassaladora maioria da população brasileira.